Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 17 do Pod Next. Muitos assuntos para tratar hoje, então vamos nessa. Tô eu, JP, aqui e hoje eu vou gravar com a minha espada do William Wallace no colo. Isso! Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje a gente vai ver o que acontece quando democracias falham. Onde só? Ai meu Deus. Oi gente, tudo bem? Isabela diretamente do Rio. Hoje foi mais um dia para dar banho na lata de ervilha, no pacote de pão, porque continua tudo terrível. Peraí, você fez um sanduíche de pão com ervilha? Não, mas eu fiz compras, eu comprei ervilha e comprei pão e eu precisei dar banho nos pacotes que vieram. Eu parei de fazer isso. No meu relaxamento pessoal, essa é uma das coisas que eu parei de fazer, porque era um tempo danado que gastava, né? E eu acho que o custo-benefício não é tão alto assim. Então foi uma das coisas. Continuo isolado, mas essa foi uma parada que eu gostei. Mas enfim, vamos pro programa que é mais importante. Toca aí. Bora pro programa. E a pauta quente começa literalmente quente. Teve tanque explodindo na Rússia, mas vamos discutir mesmo é o referendo que pode garantir Putin no poder até 2036. Outra coluna nossa também vem daquela região do globo. Novak Djokovic leva nosso troféu de bizarrice por conta de um torneio de tênis bem controverso. Na estatística, trazemos Donald Trump e as consequências do fim do visto H-1B. Semana passada, falamos de meios de pagamento tecnológicos. E hoje, vamos continuar um assunto na pauta de economia. Como será o processo de instalação do sistema financeiro aberto no Brasil? Nossa personalidade é o mais novo milionário do mundo e, incrivelmente, não vem de uma empresa tech. Ele é pecuarista e talvez o homem mais sortudo do mundo. Será o apocalipse? O Gustavo explica a infestação de gafanhotos na América do Sul na nossa pauta de meio ambiente. E fechamos com a agenda histórica e nossas já ansiosamente esperadas dicas da semana. Bora pro episódio? Assunto quente da semana. Legal. A gente vai voltar a um assunto hoje que já abordamos bem de leve, lá no comecinho, lá nos primeiros episódios do Pod Next. Vamos falar de Rússia, o que está acontecendo por lá, em termos políticos e sociais. Antes a gente foi pego meio que de surpresa, esse nem seria a pauta quente de hoje, mas aí de repente veio o estalo por causa das notícias, das imagens da grande parada militar que teve lá em Moscou, não só em Moscou, teve em várias outras cidades da Rússia, mas a principal foi a de Moscou, né, onde estava o Putin e alguns outros chefes de Estado, o Macron e o Xi Jinping iriam participar de maio, mas a parada foi postergada por causa do Covid. A Rússia está sendo bastante afetada, né, pelo Covid. Os números provavelmente não refletem nem um pentelésimo do que está acontecendo por lá. Eles estão bastante afetados, mas seguir em frente com essa que é uma tradição anual. Não resolveu montar a parada agora, vamos montar uma parada aí do nada. Não, ela acontece todo ano na data de encerramento da Segunda Guerra Mundial, que marca a vitória sobre os nazistas. A gente mencionou até no programa passado, né, a questão de quando começou a operação e tal, inverno, mas o fato é que o exército russo bateu pesado, né, de frente com os alemães, foi sangrento, calcula-se que, sei lá, em torno de 27 milhões de soviéticos na época, né, tenham morrido. É mais ou menos como se pelo menos um membro de cada família tivesse morrido. E a do Putin não passou batida. O irmão do Putin morreu, chamava Viktor. Ele morreu no cerco de Leningrado. Então é uma celebração, né, tradicional deles, que eles mostram seu poderio, né? Aí entra aquela outra parte de ostentação militar que é típica propaganda política. É, que é típica de governos totalitários, né? E essa demonstração de força, né? Então é algo que sempre aconteceu, foi postergada, né? Poderia ter sido cancelada esse ano, mas esse ano é um número redondo, né? 75 anos. E aproveitou-se o momento político lá da Rússia.
a aprovação do Putin tá baixa pro padrão Putin. Acho que o último cálculo deu 59% de aprovação. É o menor dele desde 1999. Então ajudou um pouquinho lá, porque essa semana, aí sim, relevante, né, pra política, começou-se uma votação, né? Tem vários pontos, o Gustavo vai passar por eles aí. O mais na boca da gente é a possibilidade de extensão de mais 2 mandatos pro Putin, que ficaria então, caso eleito, né? Ficaria então no poder até 2036. Não é só essa a ideia, né, Gustavo? Tem muita coisa aí por trás disso. Então vamos só recapitular, né, JP? A votação originalmente tinha sido marcada para o dia 22 de abril, que é o dia do aniversário do Lenin, mas obviamente que com o Covid-19 acabou sendo adiada para o dia 1º de julho. Acontece que, né, o presidente Putin, né, e seus assessores fazendo os cálculos e querendo acelerar a coisa, anteciparam a eleição para ter início justamente no dia após o dia da vitória, né, que você mencionou essas paradas aí todas. Aí ficou o deadline de votar até julho 1, né? Ficou uma semana de urnas abertas, vamos dizer assim, sei lá qual é o melhor termo para isso. E dizem eles que com isso eles vão conseguir manter um distanciamento social, limpar as urnas, as estações, aquela coisa toda, né? Mas isso aí é um tremendo do engodo, na verdade, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, essas eleições, elas vão ser fraudadas. Exatamente. O voto não é obrigatório na Rússia e já tem relatos de gente que está sendo levada para votar compulsoriamente e tá rolando voto de cabresto e enfim. Não, tem muito mais coisa. O primeiro que essa eleição era desnecessária. O parlamento já aprovou, e pela Constituição russa não precisava ter essa eleição. Essa eleição é um show-off. O negócio já está aprovado. É passar um recibo de democracia, né? Isso. Exatamente. Aquilo que a gente falou no programa sobre ideias totalitárias, de como o molde atual, esses métodos, né, totalitários, eles estão se aproveitando do modelo democrático para validar, para legitimar o que os caras estão fazendo. Então passa por isso aqui também. Tanto é que o partido de oposição mesmo ao Putin, ele não tá fazendo uma campanha contra o pessoal votar no negócio. Eles até estão pedindo pra pessoa não ir, tipo assim, boicotar, porque eles sabem que o resultado já vai, mesmo com a popularidade baixa dele por causa da resposta à pandemia e à crise econômica que tá lá e tal, não vai deixar de ser aprovado o negócio. Uma outra coisa curiosa é que o Partido Comunista, que normalmente apoia tudo que o Putin faz e dá base pro governo também, eles estão contra o negócio. Eles deram uma declaração dizendo que achavam que não devia passar porque o Putin já tem poder demais, né? Eles acharam totalitário demais. Até eles acharam demais, né? Isso não deixa de ser muito curioso. Não, uma frase do... Agora perdi o nome do cara, mas o líder do Partido Comunista na Rússia disse que o Putin hoje, antes desse referendo todo, já tem mais poder do que um faraó, do que o Stalin, mais poder do que o Czar, etc. Todo mundo combinado. Pra botar em perspectiva, né? Você falou que ele ficaria ao poder até 2036. Se isso realmente se concretizar, ele fica mais tempo no poder que o Stalin, que ficou 26 anos como líder. Eu acho que é mais partido. que a Catherine the Great também. Eu acho que só perderia pro Peter the Great, Pedro Grande. Sei lá, se ele tem o desejo, tipo, de morrer como presidente, igual foi o... Como é que era o nome dele agora que esqueci que morreu? O Brezhnev, né? Que morreu como... Diga-se de passagem, hoje que a gente tá gravando, o filho do Nikita Khrushchev morreu aqui nos Estados Unidos. Não, é mesmo? É. E aparentemente foi de suicídio. Mas quando se trata de Rússia, nunca se sabe também, né? Aparentemente foi de suicídio. Mas enfim, essa é uma outra curiosidade. Agora, o pessoal do Partido Comunista provavelmente está numa daquela também, porque eu não acredito que ele esteja muito preocupado com o totalitarismo, né? Não tá no DNA deles, né? Eu acredito que é mais um lance daquele tipo assim, pô, quando é que vai chegar nossa vez também, né? Quando é que o cara vai sair e vai dar espaço para outros beliscarem o negócio, né? Porque provavelmente o que o Putin quer com isso tudo, além dessa coisa
coisa, né, de grandiosa, de entrar... Provavelmente é manter o status quo da galera dele, né, Gustavo? Uhum. E é justamente foi isso que foi trabalhado, né, JP? Porque você não aprova um pacote desse de medidas fazendo o povo votar a seu favor. Você aprova fazendo o povo votar naquilo que o povo quer. Então é um pão e circo. Uhum. Bom e velho pão e circo, no qual, entre as medidas populistas que o Putin, o seu partido e a galera meio que conjecturou pra tá fazendo o povo votar a favor deles, né? Então, utilizando um slogan, vamos dizer assim, que se tiver semelhança com em algum outro lugar, algum outro país do mundo, é só mera coincidência. Mas ele fala, o slogan era Deus, família e casamento. Entre as outras medidas desse pacotão de emendas, ele define que o casamento passa a ser uma união somente entre um homem e uma mulher. O pacote acaba fazendo uma proclamação da crença em Deus. E para quem não sabe, a Rússia não tem uma religião oficial desde a reabertura com o Boris Yeltsin em 1993. Antes tinha? Eu acho que desde a Revolução Russa, né? Porque quando estabelece o comunismo, né? O comunismo como modelo de Estado não defende a religião. Perseguia, inclusive. Ele perseguia a religião, exato. Não tinha liberdade de culto, porque também não tinha liberdade religiosa. Era meio que todo mundo ateu. Existe então, um braço 93, da Igreja Ortodoxa Russa, né? Que é forte, mas... E é um braço que apoia o Putin. Então, parte do motivo para você proibir ou você definir o casamento como uma união entre homem e mulher, o que é o equivalente a você proibir um casamento entre pessoas homoafetivas, é justamente para agradar a Igreja Ortodoxa que apoia o Putin. Seguindo aqui a lista, e aqui algumas coisas importantes, porque o pacote passa a proibir por lei a devolução de qualquer território russo anexado atualmente. Então isso inclui, por exemplo, a Crimeia. Então reconhece a Crimeia como território russo. Toma Ucrânia, né? Toma! Quando a gente falou de autoritarismo, a gente citou esse caso específico. Sim, ele proíbe a devolução para o Japão das Ilhas Kurila. E aí sabe-se lá o que mais que os russos vão anexar daqui até o fim do ano, né? Tem muita coisa acontecendo, por exemplo, em Donetsk, que fica bem na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então, enfim, são coisas para se ficar de olho. A Crimeia é um lugar que eles valorizam muito, né? Porque é a saída pro Mediterrâneo. Quem assistiu a série da HBO da Catherine the Great, lá mostra o desejo deles de ter essa saída pro Mediterrâneo, né? Não é de hoje. Então isso é uma coisa antiga. Agora é uma pancada mesmo na ONU até isso aí, né? Vai atrapalhar muita coisa, porque já tem relatos de como a Rússia está interferindo nas eleições do Belarus, né? Apesar de que o Belarus é uma ditadura, ainda tem esse tipo de coisa de usar, né, que a gente está falando, usar a democracia como arma totalitária, né? Eles ainda têm que reconhecer o Lukashenko como ditador, então parece que seria um golpe constitucional a caminho lá também. O desgaste da ONU um dia vai até virar nossa pauta quente, porque tá cada vez mais patente, né? Então a gente vê isso com desgaste de algumas agências. Então a gente viu, por exemplo, com a OMS durante a pandemia, né? O questionamento, a retirada dos Estados Unidos do funding americano. A do comércio, todas elas estão sendo atacadas. É porque a OMC não tá dentro do guarda-chuva da ONU, né? É muito vista dessa forma, mas ela é diferente. Mas não deixa de ser uma instituição globalizante, né? Todas elas estão sob ataque. O que a gente, na verdade, está vendo é um desgaste do sistema internacional como foi construído no pós-Segunda Guerra, como ele foi imaginado pelas potências que ganharam a Segunda Guerra. Então, Bretton Woods está começando a cair por terra, já viu, por exemplo, a queda do padrão ouro nos anos 80, então tem aí muito desgaste desse modelo, e a pergunta que fica no ar é: qual é o novo modelo, ou quanto mais, ou quantas mais situações autoritárias a gente vai ver, então ficam aí muito mais dúvidas do que respostas. Isso vale um programa mesmo. Então vamos lá, seguindo aqui a lista. O referendo também propõe a criação de um conselho de Estado, que seria tipo um board de notáveis apontados pelo presidente. Ou seja, o Putin vai lá, ele fica até 2036, aí ele sai, ele se aposenta, mas ele vai pro Conselho de Estado. Por quê? Porque ele ficou tanto tempo no poder, como é que você não vai colocar o cara, né, esse cara no Conselho de Notáveis até ele morrer? Tem aqui mais um item aqui, que é a proibição de reescrever a história e as conquistas do povo russo. E aí sabe-se lá o que está sendo ensinado, né, nas escolas na Rússia nesse exato momento, mas o que a gente sabe é que pro Putin a principal razão da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, e
o Putin meio que tenta isentar a assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop, dizendo que o Stalin foi obrigado a assinar porque as potências ocidentais estavam ignorando ou demorando propositalmente a formação de uma aliança militar com os russos, ou seja, meio que o Ocidente estava passando a perna nos russos, então os russos resolveram fazer um acordo de não agressão. Pacificação, não agressão. Essa conversa toda é dos dois lados, na verdade, né? O Ocidente tenta minimizar a importância da União Soviética na derrota dos nazistas e, ao mesmo tempo, os russos tentam fazer isso. Sem um nem outro não teriam ganho. Sem o Exército Vermelho batendo de frente com os nazistas, não teria ganho. Ao mesmo tempo que sem a injeção de recursos dos americanos para suprimento, para financiar, não teria o ganho também. Então, é tudo conversa de soft power de um lado e do outro. Isso, e tem um adendo aí, porque meio que o Putin tenta livrar a cara da União Soviética, dizendo que, olha só, a União Soviética invadiu a Polônia no mesmo dia que os nazistas invadiram a Polônia pelo outro lado. Então, a gente só invadiu a Polônia porque estava no pacto que a gente foi obrigado a assinar. Quer dizer, meio que tenta livrar a cara do Stalin. E só para concluir mais 2 itens, o referendo tem garantias constitucionais de aumentos salariais e das pensões e aposentadorias. Isso é para fazer a galera comparecer na urna. Exatamente. E ao mesmo tempo que também cria garantias constitucionais de poderes ao presidente sobre o judiciário e procuradores. Ou seja, elimina os 3 poderes. Como é parecido, né, em todos os lugares, aquele programa de ideia totalitária que a gente teve, como é parecido o modelo que todo mundo quer seguir, né, de controle do judiciário, de uso da religião e dos valores familiares, né, como para se legitimar também, como sendo uma coisa valorosa, até, e aí ligado ao presente, né, até os caras se recusarem a usar máscara nessa época de pandemia, porque você pega as imagens do Putin lá na parada, e ele tá sem máscara. Não tem ninguém de máscara em volta dele. Esses caras, eles têm por um lado, eles têm a vontade de minimizar o problema, né? O problema não é esse todo que o pessoal tá falando, pra não cair que a resposta deles, a incompetência deles pra cuidar da questão da pandemia é evidente, tirar isso de lado, e por outro, mostrar aquela imagem de superpoder, né? De eu sou imune a esse tipo de coisa. Como é parecido, né? O Trump não usar, no Brasil não usar, enfim. Curioso, abrindo um parênteses aqui, essa semana o Bolsonaro foi obrigado pela justiça a usar quando ele sair em público. Na verdade, quem entrou com o pedido foi um advogado na Justiça do Distrito Federal, falando que o presidente é um cidadão como qualquer outro. Se todo mundo tem que usar máscara, ele também tem. Ele também não tem vindo a público, né? Então, tem isso aí, ele ainda não foi obrigado, vamos dizer assim, a aparecer, porque ele não tem vindo a público. E aí, fecha o ciclo no que o JP tava falando, que a tentativa de controlar o judiciário, porque se você não controla o judiciário, ele te impõe perdas políticas, como é esse caso, em que você é obrigado... Primeiro de tudo, aparece nos jornais que você perdeu isso, né? Segundo, que você parece obrigado, você corre o risco de ser multado, você fica muito mais exposto. Então, o controle do judiciário vem muito daí. O Putin estava lá acompanhado do presidente da Sérvia, o Aleksandar Vučić, e o cara da Bielorrússia aí, que o Gustavo mencionou. Alexander também, o Lukashenko. O cara do Kirguistão ia estar na parada, mas acabou, não sei se foi vetado ou o que foi, de última hora, porque 2 membros da comitiva dele foram testados positivos pelo Covid. Eita, aí ele não sentou lá do lado do Putin. E Gustavo, você conseguiu ver a cara do Putin, a quem estava sem máscara? Você conseguiu ver a cara dele quando os tanques começaram a bater um por cima do outro e explodiu o diabo lá no negócio? Nossa, isso foi... é um show de atrapalhada, né? Não seria a Rússia se não tivesse isso. Mas há vídeos, alguns eu postei. Um carro-tanque novo que eles estão querendo vender pra Índia, inclusive, apareceu pegando fogo. Tá, um fumacê enorme, assim. Eu falei, pô, não é possível. Eles devem ter apertado o botão de, sei lá, de fazer sair fumaça pra fazer uma camuflagem do tanque, tá ligado? Mas não, pegou fogo mesmo.
E o outro foi que depois da parada, aqueles tanques mais antigos russos, um deles foi subir numa carreta e aí deu uma confusão lá, acho que o cara não viu, passou por cima de alguma coisa e o tanque tombou da carreta no chão. E o mais incrível é que assim, as pessoas olhando assim e tal, ninguém fala assim, nossa, eita, e agora? Não, a galera fica olhando pra aquilo lá como se fosse terça-feira, fala, puta, mais um soldado russo fazendo cagada. E entra também naquela história de qual o papel da Rússia, que a gente eu até fiz essa pergunta pro Felipe, naquele programa que a gente fez, né? Qual o papel da Rússia na nova geopolítica, que não tá tão bem desenhado assim, né? Eles que foram protagonistas na época da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra, não tá tão desenhado assim. Eu acho que a gente provavelmente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso num futuro próximo, se a gente for mencionar a interferência da Rússia nas eleições americanas aí, o que eles podem esperar ou não. Mas acho que é isso aí. A princípio seria garantir aquele grupinho em volta do Putin, né, e venda de arma, né? Venda de arma, garantir o dinheiro aqui de todo mundo, a 15ª geração depois da gente e tá mas tudo certo. Não é mais um papel de protagonista, né? Assim, em termos de geopolítica, aí realmente a Rússia só quer garantir o dela, não tá muito preocupado com política expansionista e esse tipo de coisa. Tá mais preocupado com garantir minha lavagem de dinheiro em paraíso fiscal, garantir, né, que vai chegar aqui o meu ouro vindo da Venezuela e tá tudo certo. Tá tudo certo. Up next, então. É isso aí, up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Já que falamos de Sérvia, ela junto com o Putin, vamos falar de um sérvio. Do destaque bizarro dessa semana, né? Com os torneios de tênis da ATP, né? Parados pelo mundo, o senhor Djokovic aprontou, né, Bela? Exatamente. Pra quem não sabe, o Djokovic é o atual número 1 do mundo no ranking da ATP, né? Na Associação dos Tenistas Profissionais. E ele tá sendo alvo de muitas críticas essa semana. Ele resolveu organizar, enquanto a ATP tá pausada, ele resolveu organizar o chamado Torneio de Adria, que ia fazer um giro pelos países do leste europeu com jogadores desses países. E, na verdade, teve várias críticas por causa dos casos de Covid-19 que paralisaram o evento antes da final da etapa da Croácia. Então, eles tinham tido uma etapa anterior e aí, quando estavam terminando a etapa da Croácia, simplesmente foi paralisado porque 3 jogadores tinham testado positivo, vários treinadores testaram positivo pro vírus e essa semana o próprio Djokovic e a sua esposa testaram positivo para Covid-19. E aí as críticas só continuaram aumentando porque não só os tenistas tiveram contato com o público, os tenistas organizaram uma festa para celebrar tudo isso. E essa semana... É karma que chama, né? É karma isso, que né? chama. E pra piorar a situação dele, ele tem vindo a público falar, tentar se defender, vira público assim, né, no modo de dizer, e ele só piora a situação. Então, já vieram críticas do Andy Murray essa semana, de treinadores, e até mesmo o CEO de Wimbledon já criticou o posicionamento dele. Piora porque o posicionamento dele, eu não escutei qual é o posicionamento, mas provavelmente não é um posicionamento racional, porque ele, mesmo antes de tudo começar, ele já estava em manchetes por ser declaradamente anti-vacinação. Exatamente. Então ele já é um cara complicado, né? Então... Mas JP, ele literalmente ele apareceu falando, pô, galera, foi mal, desculpa aí, perdão pelo vacilo. Foi o que ele fez. Então foi muito... Ah, entendi. Mas palhaçada. antes disso, antes dele assumir o erro, ele tentou culpar um outro tenista, que é o tenista russo que estava participando, porque disse que, na verdade, o contágio foi por culpa desse cara, não sei pronunciar o nome, depois a gente deixa lá pra vocês nas redes sociais, desse cara que já chegou contaminado ao torneio. E ele tava na parada também? O russo tenista foi pra parada também, junto com o cara, não? Sei na parada lá. militar? Deve ter ido, né? É tudo ali. Aquele leste europeu, de vez em quando, tem umas... Parece que a gente volta, sei lá, 50 anos na história, né, gente? Beleza, up next. Up next. Up next.
estatística. Os números A complexos. estatística é uma ferramenta. Gustavo, a nossa estatística traz pra pauta um outro presidente com um pouco de tendências autoritárias. De quem a gente tá falando hoje? A nossa estatística hoje, Bisa, vai para o... Na verdade, a estatística é o número de vistos, mas o destaque desse bloco é o presidente Trump. Porque na segunda-feira ele assinou uma ordem executiva que estava suspendendo a reentrada nos Estados Unidos de pessoas com vistos, né, de trabalho. Então são vistos muito específicos, né? No caso o H-1B, que é o mais famoso deles, porque esse é um visto que é pedido para, vamos dizer, funcionários em geral de várias empresas, seja do Vale do Silício, sejam startups, o que for. O visto H-2B, que é utilizado geralmente por funcionários temporários que fazem vários tipos de trabalho, como jardinagem ou lavar carro, esse tipo de coisa. O visto J1, que é um visto utilizado para tutores, babás, esse tipo de, vamos dizer, o termo acho que seria au pair. E, mais importante deles também, é o visto L1, que é um visto que é dado para funcionários de alto escalão de uma empresa, que geralmente quando estão sendo transferidos, né, de, sei lá, a pessoa trabalhava numa multinacional, ele tinha um cargo alto na América do Sul, está sendo transferido para os Estados Unidos, então ele pega esse visto L1, porque agora nos Estados Unidos ele subiu, ele está cobrindo uma área maior, sei lá, vamos dizer, América Latina agora. Todos esses vistos são temporários por natureza, né? Sim, geralmente são vistos temporários, alguns você consegue mudar de status, né, para alguma coisa mais permanente e tal, depende do que você quer fazer no futuro, né? Isso aí enfureceu a galera lá no Vale do Silício, né, porque, como eu já falei, isso afeta muito dessas empresas de tecnologia de ponta, etc. E aí vem a estatística, né, porque, por exemplo, essas empresas que fazem o pedido do visto H-1B, existe todo um teto, um limite de quantos vistos elas podem pedir e quantos vistos o Homeland Security tem autorização para emitir por ano. Nesse exato momento que a gente está gravando, o limite é 85 mil vistos por ano, sendo que são vistos que acabam muito rápido, né? Porque a empresa já antecipa que vai contratar alguém, etc. E acaba fazendo pedido. Tem uma data que você pode entrar, que se eu não me engano é em abril. Abril, pode... isso quer dizer... Se você não entrar na primeira semana, a tua chance de tirar o H é muito pequena. Porque é uma corrida pela parada. Eu sei porque o primeiro visto que eu tive aqui foi o H. Teve que ser assim, no dia que abriu entrar com o negócio, entendeu? Isso. E aí entra realmente a estatística, que é o número de vistos H-1B emitidos, que estão em vigor nesse exato momento, que são 388.403 pessoas que estão, né, vivendo, trabalhando com esse visto, com suas famílias, etc., nos Estados Unidos, sendo que dessas 388 mil pessoas, 70% são indianos. Depois da Índia, o país com mais vistos H-1B seria a China, com um pouco mais de 50 mil, e aí o resto do mundo tem ali mais ou menos... Um dia eu tive nessa estatística aí. Mas olha só... Eu tenho algumas considerações para fazer disso tudo aqui. Primeiro que não deixa também de ser, da decisão que foi firmada, não ser um show-off para a base eleitoreira do Trump, né? Porque, de fato, os vistos esse ano não estavam sendo emitidos. Porque um dos pontos para o visto chegar na mão da pessoa são algumas entrevistas no consulado. Porque esse tipo de visto você tem que pedir você estando no seu país. Você não pode pedir estando aqui, você tem que estar no seu país. E você precisa de algumas visitas consulares para sacramentar ele. E os consulados estão fechados por causa do Covid. Então já não estava sendo emitido os vistos. Então ela é um show-off para a base eleitoral pensando, né, nas eleições de novembro. A desculpa do presidente Trump era que isso vai fazer com que os Estados Unidos gerem 550 mil empregos. Que é outra colocação que eu ia fazer, que também é caô. Porque essa galera não tem essa mão de obra aqui. Especializada, que é o grande detalhe. Exatamente. O Gustavo falou aí da parte de tecnologia, né? Que é o maior percentual, né? Mas provavelmente o segundo maior percentual é na área médica. Os Estados Unidos têm um tremendo déficit de médico, não tá formando novos médicos quase. Então estão todos vindos da Índia mesmo. Por isso que a Índia tá com esse 70%. Boa parte disso aí é médico que vem pra cá. E aí no meio da pandemia você vai limitar também a vinda de mais médico pra cá. E a outra coisa que eu queria... As outras coisas
tem mais coisa aqui pra falar, caramba, olha só. Uma delas é o seguinte, eu desconfio que, de certa forma, isso seja também um certo payback às empresas de tech, né? Que, claramente posicionando anti-Trump para as eleições. Quem mais tirou visto H no ano passado foi a Amazon, né? O Jeff Bezos é dono do Washington Post, que é o jornal que mais bate no Trump, né? Então tem várias camadas, né, dentro de uma certa decisão. E a outra consideração que eu queria fazer é porque essa galera, especialmente de tecnologia, provavelmente, se não vier pra cá, vai pra outro lugar. Essas cabeças lá da Índia não vão ficar lá. Eles vão pra outro lugar. Alguém vai se dar bem nessa. Seja o Canadá, não sei quem é. Alguém vai se dar bem nessa. A própria China, já A própria China, porque, quer dizer, a China tem seus problemas com a Índia também, mas pode ser até a China precisa de gente, e eu não me espantaria nada se algumas dessas empresas de tecnologias aqui dentro dos Estados Unidos também saiam daqui, né? Porque, pô, vá para um lugar que ele vai ter mais estabilidade política. As startups acredito que sim, né? A Amazon, a Apple, essas gigantes não vão largar o filé, mas startups sim, porque você tem, a gente está desenvolvendo um app aqui para fazer monitoramento de Covid-19. Não tenho mão de obra aqui, não tenho a galera para trabalhar para mim, então eu vou ali para Vancouver. Vou ali para o Canadá. Olha aí. Tá vendo? E no visto L, quem pode ser afetado sério nisso aí, uma das maiores empresas do mundo, que muita gente não conhece, que é a Tata, a indiana, que produz de parafuso a míssil nuclear. A Tata é dona de tudo, quase, na Índia, e tem um braço aqui dentro dos Estados Unidos enorme, dona de várias, inclusive, quer ver uma que você conhece? A Land Rover. Quem é dona da Land Rover é a Tata. E eles se importam executivos e funcionários da Índia pra cá. Então, essa é uma que pode ser afetada pela negação do L, né? A L1, ela afeta muito a hierarquia de várias empresas, inclusive presentes no Brasil, seja de fabricação de tratores a venda de sementes. Ou a galera de petróleo, né? É o Fortune 500 inteiro. Não tem essa. E aí a gente tem um posicionamento inclusive de senadores republicanos que mandaram carta pro presidente, incluindo o Lindsey Graham, que tem uma influência muito grande no Senado, assinando e falando, olha, acho que você deveria reconsiderar essa sua posição, porque você tá dando tiro no seu próprio pé. Mas, não sei também quem é que tá financiando esses caras pra falarem isso pro Trump, né? A gente tem que ter sempre um pé atrás com todo mundo hoje em dia. Up next. Up next. Economia mundial. Isabela Fontanella, correspondente internacional do Brasil, você trouxe na semana passada a inovação tecnológica do WhatsApp, né? E aí uma semana depois, conta pra gente o que aconteceu. Te bloquearam no WhatsApp. Nem uma semana, na verdade não me bloquearam o WhatsApp, né? Não deu nem uma semana da informação de que havia um meio de pagamento P2P, né? No WhatsApp, tanto o Banco Central quanto o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bloquearam, suspenderam o lançamento desse produto, os dois indicando temores em relação à competição do mercado. Principalmente porque esse projeto contava com players muito grandes como a Visa, Mastercard, a Cielo, que é a maior player do mercado de adquirência, que mercado de adquirência é um nome bonito para maquininhas de pagamento com cartão de crédito. Deixa eu te contar, mais uma vez essas empresas perderam a oportunidade de patrocinar aqui o nosso programa, hein, cara? Pois várias. E principalmente o WhatsApp. A grande preocupação deles é que a base de clientes do WhatsApp já é muito grande, então instituir esse meio de pagamento meio que monopolizava o mercado. E outra coisa que saiu, né, é porque em novembro o Banco Central já vai lançar o Pix, que é a ideia do pagamento instantâneo dentro do sistema de Open Banking, que começa a ser implementado no Brasil no segundo semestre desse ano. E aí, essa semana, essa questão do Open Banking veio super à tona, porque apareceu na questão do Pix, e ontem, a gente tá gravando na quinta, ontem, quarta-feira, o Banco Central soltou documentação sobre isso. Então, vim falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? O Open Banking é parte da Agenda BC Hashtag. Então, é uma modernização
da agenda do Banco Central, que tem como objetivo inclusão, competitividade, transparência e educação no sistema financeiro. E já vem lançando há alguns anos a ideia desse sistema aberto, um sistema financeiro aberto que vai ser implementado em 4 fases. A fase 1, que começa no segundo semestre desse ano, obriga todas as instituições financeiras a disponibilizarem de forma clara os dados e preços de todos os produtos e serviços que eles têm nas suas plataformas, o que, como consequência, ajuda consumidores e consultores pessoais de finanças, como eu, a selecionar os melhores produtos que tem no mercado, né? Porque, assim, hoje é um caos encontrar o preço e a disponibilidade, por exemplo, dos grandes bancos. É muito difícil ter acesso a essas informações. Na fase 2, eles começam a ativar a plataforma conjunta e as instituições começam a incluir os dados cadastrais dos clientes, mas esse é um passo mais estratégico, vamos dizer assim, porque ele prepara para a fase 3, que é quando as coisas realmente começam a ficar legais. Nessa fase 3, as instituições têm que colocar os dados transacionais do cliente. Então, por exemplo, histórico de informação, se é um cliente que paga as contas em dia, se tem empréstimo, esse tipo de coisa. E o cliente que é munido da Lei de Proteção de Dados é o dono da sua própria informação e compartilha ela com as instituições que ele quiser. Com isso, você acaba tendo uma maior competição, uma expectativa da diminuição do spread bancário e, obviamente, uma queda no preço dos produtos. Então mexe com o lucro dos bancos, né? Exatamente. Mas eu acho que isso fica muito claro, Gustavo, na fase 4, tá? Por quê? Nessa fase, todos os serviços financeiros de todas as instituições têm que estar conectados à plataforma para que o cliente possa fazer tudo num único lugar. E com isso ele consegue enxergar todo o ambiente bancário dentro da plataforma. Então, os bancos grandes que hoje se valem de uma grande rede de agências, se valem do desconhecimento, desse monte de taxa, da dificuldade de você trocar de banco, né? A gente chama de fricção. Eles criam muita fricção para você deixar de ser cliente, isso vai acabar. Então, realmente começa a mexer sério com os bancos, mas a gente tem que ver porque o sistema de Open Banking, ele é autorregulado. Então, essa informação, né, que eu dei, que saiu ontem, estabelece os 3 níveis do Open Banking, os 3 níveis da estrutura de governança do Open Banking, e o mais alto deles, que é o estratégico, é um comitê deliberativo com os membros das entidades que representam as instituições financeiras. Então, coincidência. Na verdade, parece irônico, né? Mas é porque o sistema bancário no Brasil tem muito de autorregulação. E é isso que o Banco Central está tentando fazer também com a plataforma de Open Banking. O papel do Bacen vai ser orientar os correntistas, né, de uma forma geral, a parte da educação, e também controlar e vetar quaisquer mudanças que fujam do escopo. Então já começou, isso na verdade já começou, os bancos tentaram bloquear a entrada das fintechs, o Bacen já meio que botou na mesa. Então assim, existe uma briga aí, tá? E só pra completar, gente, uma coisa que eu falei lá em cima, o que é o Pix? Que é muito parecido com o pagamento do WhatsApp. É a ideia que você tem um meio de pagamento em tempo real que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. E o Banco Central declarou ontem que este é um produto que vai ser 100% gratuito para pessoas físicas. Então ele compete com TED, com DOC e com boletos, porque você vai poder pagar os boletos diretamente. Os boletos vão ter que vir com o QR Code para você fazer o pagamento. Duas coisinhas. Eles vetarem o negócio lá do WhatsApp aqui, não pode parecer um certo conflito de interesse, né? Porque eles querem botar o deles primeiro para funcionar? Não... Exatamente. Só que a resposta do WhatsApp acho que já deixou claro que existe um pouco mais do que só esse bloqueio por conflito de interesse. Porque o WhatsApp disse que ele pretende continuar com o serviço dele dentro do Pix. Então que ele vai adaptar, porque o Pix, na verdade, vai ser como se fosse uma extensão. Ele vai plugar nos apps dos bancos, ele pode plugar em qualquer app, na verdade. Por essa declaração do WhatsApp, parece que tem um pouco mais aí do que só tô bloqueando um produto que vai ser competitivo, sabe? Eventualmente, o que o WhatsApp vai querer fazer, inclusive, né, trazendo o Pix para dentro da plataforma deles, é você conseguir fazer remessa de dinheiro pro exterior, né? Ou pagamento de alguma coisa no exterior. Esse sistema é só Brasil. Então ele só garante. Qual é o problema dele ser mundo, Gustavo? A tecnologia não necessariamente conversa. Porque um dos grandes desafios
ainda tá rolando do Open Banking é qual é a base da tecnologia que vai ser usada. Porque cada banco usa um sistema diferente. Então, todos os bancos vão ter que gastar dinheiro para fazer suas plataformas plugar através de APIs na plataforma do Bacen. E fazer isso com outras partes do mundo pode se tornar um pouco complexo, porque o Pix conecta todas as instituições, né? E aí vai ter comerciante, vai ter até ente governamental, vai dar para pagar imposto. Galera que tá terminando aí de fazer um imposto de renda, daqui a uns 2, 3 anos você vai pagar imposto de renda com QR Code, gente. Então, assim, fazer isso pra fora do Brasil é bem complicado. Isso tudo é ótimo, a ideia é ótima, mas me bota no time dos desconfiados aí que eu não acredito nas boas intenções do ser humano, em especial quando se envolve banqueiro na parada. O que eu sei de tudo é que os bancos não vão ser prejudicados em nada quando tudo estiver operacional. E de alguma forma eles vão conseguir, né, ter seus privilégios garantidos de alguma forma. Então, por mais que o Banco Central esteja colocando esses argumentos, colocando a proteção ao consumidor na frente, quando isso tudo estiver pronto, a gente vai entender melhor o que vai acontecer. Eu só fico curioso pra ver como é que os bancos vão lucrar em cima disso. Mas que é ótimo, a ideia é ótima. Onde é que tá o meu ponto de otimismo, JP? A estrutura legal, eles chamam de sandbox regulatório. Então, o sandbox regulatório que o Banco Central colocou para novas tecnologias, ele é muito interessante para fintech. E ele tá fazendo os bancos se movimentarem. Porque hoje, a gente já trouxe o número aqui, os bancos brasileiros concentram 80% de crédito, de correntistas, de tudo. Então, na verdade, uma forma de obrigar os bancos a se tornarem mais tecnológicos. Uma resposta, e aí eu vou deixar em aberto pra galera depois pesquisar, tá no meu Twitter, quem quiser ver, o Itaú já começou a se mexer, tá? Teve uma propaganda super polêmica contra a XP, muito voltada pra XP, mas para as corretoras como um todo, que é o Roto falando do esfarrapado. Então, os bancos estão começando a se sentir incomodados e eles estavam tentando atrasar o máximo que eles podiam a agenda do Bacen e parece que não vão conseguir. O Open Banking continua de pé para a instituição em novembro, tanto o Open Banking quanto o Pix. Vamos ficar de olho nisso, né, Isa? Com certeza. Sempre de olho. Up next. Up next. A personalidade de hoje não é ninguém conhecido, né? Mas não deixa de ser uma história curiosa, né, Gustavo? Isso, JP. Essa semana tá um pouco devagar algumas coisas e eu resolvi que podia ser um destaque interessante, contar uma história diferente para as pessoas, né? Eis que o senhor Saninho Lezer, ou Lezer deve ser, porque é pronúncia francesa, ele tem 52 anos e ele tem 4 esposas e 30 filhos. Olha que beleza. Não é uma boa ideia, gente. Não é uma boa ideia. Mas não é nem um pouco uma boa ideia, cara. Eu não sei como os caras conseguem administrar esse tipo de coisa, cara. Eu não consigo entender. Deixa eu concluir a história, porque senão a galera vai achar que ele é destaque por causa disso. Ele é da Tanzânia e é bom dizer que a poligamia é liberada na Tanzânia como uma forma de reduzir a prostituição infantil, tá? Caraca, que historinha, cara! Não, sabe o que isso quer dizer? Que reduz a prostituição infantil, mas aumenta o casamento infantil. Adiantou nada, galera. Adiantou nada. Pois bem, o senhor Saninho, ele é um pecuarista, ele tem um rebanho com 2.000 cabeças. Só melhora. É. Caramba, eu tô tentando juntar. Ele tem 2.000 cabeças no rebanho dele e nas horas vagas ele gosta de brincar de minerador. E numa dessas ele acabou encontrando as 2 maiores gemas de Tanzanita. Tanzanita que é uma gema muito rara, ela é mais rara do que diamantes, esmeraldas, safiras e rubis. E nessa brincadeira ele vendeu para o governo da Tanzânia aproximadamente 15 quilos dessa Tanzanita e ele faturou 3,5 milhões de dólares, que convertendo a moeda da coisa de 7 bilhões, quase 8 bilhões, a moeda da Tanzânia, que agora me fugiu o nome. Esse tipo de mineral, né, a tanzanita, ele é extremamente frágil, porém ele é muito utilizado na fabricação de joias por conta da coloração azulada, meio roxa e tal. E obviamente ele só existe ali na Tanzânia e é coisa muito pouca, mas encontraram no Quênia também. O senhor Saninho prometeu realizar uma festa
Se ele chamar sua família, né? Já são 35 pessoas. Não tá difícil. Mas ele prometeu construir uma escola e ele prometeu também construir um shopping com o dinheiro adquirido. Bom, o valor é um bom valor, óbvio, né? 3 milhões e meio de dólares, ninguém tá dispensando. Mas não chega a ser um valor pra deixar o cara, né? Ele não vai se aposentar. Bom, vai se aposentar, que talvez ele se aposente, sim. Mas eu digo, quando você falou que ele vendeu pro governo, não sei o que, eu já tava pensando em cifras malucas, assim, na cabeça, né? Isso é menos que uma loteria. Ele claramente não sabe o quanto vale, né? Pois é. Isso que eu ia falar. Provavelmente ele vendeu muito abaixo do valor de mercado o negócio, né? Vai torrar 1/3 na festa, ok? E o outro ele vai dar de presente para as mulheres todas mais 1/3. Sei lá. É a escola aí que ele vai fazer, o que? É público ou privada? É privada, né? Não tem nada a ver com o governo. E vai botar umas lojinhas lá e vai continuar criando os boizinhos dele lá. Tá certo. Acontece que é o seguinte, né? Já também aquela coisa por exemplo, do Brasil. Se você encontrar petróleo, o petróleo pertence à União, mas a União te paga lá uma grana pra você então ficar o governo falou, você tem que vender pra mim. E eu te pago tanto. Pronto, tá ótimo. E eu te pago tanto. Aquela coisa de direitos de exploração mineral, né? Tem essas coisas. Isso, E, além do que, é um troço que só tem naquele país. Né? 99% das jazidas mundiais estão lá, então fica tudo em casa. Up next. Então. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo, as pessoas estão muito preocupadas que o apocalipse tá chegando. Por favor, acalme os nervos da galera. Explica o que é esse monte de gafanhoto tá fazendo por aí. Não, as pessoas têm motivo pra estar preocupadas, sim, mas vamos devagar aqui. Não foi isso que eu pedi, coisa... Gustavo. Eu pedi pra acalmar. Vamos botar os pingos nos is aqui. Vamos explicar certinho o que tá acontecendo. Então, em primeiro lugar, que é o seguinte, então, todo mundo mais ou menos sabe da história da nuvem de gafanhotos na Argentina, a caminho do Uruguai, muito próximo da fronteira, etc. Mas a gente tem que dizer... E você já tinha falado de gafanhoto outras vezes aqui, né? Não é a primeira vez. Sim, falei aqui no Podnext, já falei no Xadrez Verbal. Na África, né? Na Índia, na África, Paquistão, principalmente, né? Indo pro Paquistão, pra Índia, etc. Mas o que eu quero esclarecer logo de cara é o seguinte, a espécie de gafanhoto que está na Argentina, no Uruguai, etc., não é a mesma da espécie da África. Ou seja, não é a dominação mundial dos gafanhotos. Não, são primos, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? A espécie que tá na América do Sul é o Schistocerca cancellata e a espécie que tá na África é o Schistocerca gregaria. Tá? E um não tem nada a ver com o outro. A espécie da América do Sul, né, o cancellata, ela é adaptada a esse clima subtropical da América do Sul. Ela é particularmente endêmica em partes no sul da Bolívia, vamos dizer, parte do norte da Argentina, que é um clima mais árido, mas principalmente está presente no Chaco paraguaio, que foi onde essa primeira nuvem foi detectada em novembro de 2019. Então não é assim uma grande surpresa também para quem mais ou menos está de olho no como é que as coisas funcionam, né, na América do Sul. Mais ou menos por fevereiro de 2020 apareceram alguns alertas no Mato Grosso do Sul por conta da proximidade com o Chaco. Tá tudo ali, né? A galera meio que tá de olho e sabendo o que tá acontecendo. Agora, tem que explicar que uma explosão dessa população de gafanhoto não deixa de ser preocupante, como eu disse. Por quê? Porque esses gafanhotos eles conseguem percorrer até 100 km por dia. Há relatos da presença delas desde o século XIX e registros, né, de danos que eles causaram em plantações, principalmente de arroz no Rio Grande do Sul, nas décadas de 30 e década de 40, né? Particularmente em 1933, esses gafanhotos chegaram a destruir 2 milhões de toneladas de cereais e outras culturas anuais, né? Como a gente já falou e não custa nada lembrar, por que ocorre essa explosão da população de gafanhotos? Isso ocorre por conta de uma combinação de mudanças climáticas, mudanças do regime de chuva, mudanças do regime de ventos. Isso não importa se é na América do Sul ou se é na África, mas a gente explicou que isso acaba afetando a serotonina no cérebro do gafanhoto, que de repente resolve se reproduzir adoidado, resolve comer adoidado, e aí você tem a explosão de população. Os gafanhotos da Argentina devem estar chapados no chimarrão.
Vão chegar de bombagem por lá, um problema sério. Quem é predador do gafanhoto? Então, os predadores naturais dos gafanhotos podem ser, tem muitas aves. Pois é, isso que eu ia falar, porque eu vi recentemente o filme da Pixar, A Vida de Inseto, e eles têm medo de ave. Nossa, você foi lá no fundo do baú, hein? Vida de inseto, Vi no outro dia. Não, mas eu ia falar que assim, a China, isso é verídico, não é, né? Porque às vezes a pessoa fica meio assim com as coisas que a gente fala. A China tem um exército de patos que eles criam para o propósito de controle de população de gafanhotos. Eles têm mais ou menos 100 mil patos só para fazer esse tipo de coisa. Acontece que onde você tem aves, você está se expondo ao risco de ter gripe aviária. Então, eu não acho que a solução do dia para noite o Brasil começar a fazer esse tipo de coisa, mas... Sempre é má ideia. Melhor... Tem várias histórias de má ideia de pessoal que levam bichos para um certo lugar para acabar com outro bicho e aí a infestação desse outro é pior ainda. Tem vários casos assim pelo mundo. Assim, que funciona, mas eu acho que é melhor criar pato pra você abater, né, pra eventualmente abater, vender, comer, do que você ficar levando pato daqui pra lá pra ficar comendo, mas ao mesmo tempo que você tá expondo esses bichos a, sabe-se lá, outras aves que pode ter um vírus de gripe. Outro animal nativo que realmente come gafanhoto adoidado são os morcegos. Morcegos que todo mundo sabe são presentes na Mata Atlântica, estavam ali tudo, só que você tá destruindo a Mata Atlântica, o bicho sai do território A para um mais distante, e aí você tem uma explosão, por exemplo, né, de gafanhotos. Não tô dizendo que todo mundo tem que criar morcego. Pelo amor de Deus, não. A gente vive numa época que não pode dar trela pra morcego, não, cara. Mas se você for colocar ali uma caixinha pros morcegos ficarem, pra eles dormirem lá, você não vai atrás de comer esses morcegos, pelo amor de Deus. Seguindo aqui a história, preocupa o quanto que realmente deveria se preocupar. Eu acho que a galera que tá plantando milho agora na safrinha, eu acho que não precisa ficar tão preocupada, porque, como a gente falou, não tá exatamente presente no Brasil. Eu ficaria mais preocupado com o próximo plantio, que é o plantio de primavera ali por volta do fim de agosto, começo de setembro, seja de soja, seja de milho, apesar de que geralmente esses cereais eles são transgênicos, né? E eles têm, por exemplo, a proteína BT, proteína que ela de fato ela auxilia a eliminar a praga. A questão é que o gafanhoto ele precisa comer um pouco da planta para estar ingerindo essa proteína. E quando você tem uma explosão de população, vamos dizer com 1,5 trilhões desses gafanhotos, que é o que está acontecendo na África, ou que seja alguns bilhões, que é o que você tem hoje no Uruguai, você tem bilhões de gafanhotos comendo 200 vezes o peso dele antes de morrer, né? Então vai gerar perda para alguém, infelizmente. E por isso que convém você ter um monitoramento, ficar fazendo registro da população de gafanhotos. Olha, realmente a gente está vendo aqui que está tendo um aumento exponencial, então convém alertar os fazendeiros, convém alertar a população, né? Dito isso, ficar de olho e ver o que vai acontecer. Não é a única névoa, né, que tá por aí, né? Pois é, né, JB? Então, tem um outro fenômeno acontecendo simultaneamente no norte da América do Sul, que é, né, imagino que o ouvinte tenha visto essa imagem, uma grande nuvem de areia que saiu do deserto do Saara e tá a caminho aqui da América Central, uma parte da Flórida, parte da América do Sul, sim. E diga-se de passagem, isso é um fenômeno que acontece todos os anos, mais ou menos nessa época do ano, porque você tem uma alta pressão atmosférica ali no deserto, né, por conta do calor, e uma baixa pressão na América do Sul. Então, os ventos saem da alta pressão para baixa pressão, um fenômeno que, para alegria de muito professor de geografia, é chamado de ventos alísios, porque essa área do Saara é conhecida como uma área de expulsão do vento por conta dessa diferença de pressão que a gente falou. Agora, essa areia que tá vindo, ela não é o problema, porque na verdade, né, e a areia mais vários outros minerais, eles acabam fazendo duas funções importantes. A primeira que é contribuir para a fertilização do solo, seja da Amazônia ou parte dela, seja de florestas da América Central ou mesmo aqui na Flórida. Ou seja, ela tem o seu papel. Ela ajuda com o regime de chuvas e ela ajuda com o regime de fertilização da floresta mesmo. A parada é que a desse ano tá gigantesca, que eles estão chamando até de Godzilla. É um nome legal, mas não tem... Pode ter registros anteriores que ninguém sabe, mas essa é a maior névoa dos últimos 50 anos, ponto. Isso é importante. Coincidentemente, esse ano é um ano de explosão de gafanhotos no norte da África, não é só... Tem a ver, então, uma com o outro?
Não, é que coincidiu. Coincidiu, não e tem aí a ver, são eventos independentes. Não tem nada a ver, é que coincidiu, porque a FAO já tinha feito alertas pro Senegal, Mauritânia, essas áreas assim que tem parte do deserto e é parte dessa areia que tá vindo pra cá, pra ficar de olho na explosão de gafanhotos. Com Covid-19, ninguém sabe a quantas anda a monitoramento de gafanhotos nesses países, né? Porque a galera tá dando prioridade pra outras coisas. Mas é sabido que é o mesmo gafanhoto, sim, que tá ali no chifre da África e que tocou o terror a ponto da galera desistir de fazer qualquer plantio de subsistência esse ano. Tá, mas voltando à poeira, então, no meio dessa poeira, já que ela tá tão grande, ela pode estar trazendo coisas que normalmente não traz? Exatamente. E isso inclui justamente ovos desses gafanhotos africanos. Não é possível, cara. Esse gafanhoto por todo lado, mano. Não, e eu já cheguei a mencionar, mas eu explico de novo, né? Que a galera fez todo um projeto de tagueamento para saber se era possível que gafanhotos ou que ovos, ou o que quer que seja, saíssem da África e naturalmente fossem aparecer na América Central. E aconteceu, a galera detectou esses ovos ou gafanhotos, etc., na Costa Rica. Vou te contar uma coisa curiosa. Logo quando eu me mudei aqui pra Flórida, primeiro morei num desses complexos de apartamentos que tem aqui, muito comuns aqui na região, são prédios de 3 andares e tal, vários prédios de 3 andares. E teve um ano, não sei se foi o meu 2º ou 3º ano ali, que no verão, eu não sei se era gafanhoto, mas teve uma quantidade de gafanhoto. Vou chamar de gafanhoto. Era um experimento, parecia gafanhoto. Ele era colorido, ele era amarelo com vermelho. Mas era muito deles. E foi uma coisa de um ano só que aconteceu aquilo, cara. Pode ter sido um fenômeno parecido assim, né? Não, pode ser. Essas explosões populacionais são cíclicas, mas aí o que acontece é o seguinte, você tem interferências no clima global. Independente do que as pessoas acreditem ou não, existe uma interferência e isso tá causando várias coisas, entre outras coisas, justamente essas explosões populacionais de vários tipos de inseto. Tá tudo doido. Tu não viu no outro dia a notícia de 38 graus Celsius lá na Sibéria, não sei o que, tá tudo doido, tá tudo relacionado, né? Pois é, então, independente do que as pessoas acreditam, o clima está mudando, ponto. O que vai acontecer, aí a gente pode discutir vários outros modelos. O fato é que, geralmente, essa poeira toda que sai da África, ela acaba ajudando em condensação, como a gente falou, e acaba causando chuvas, ou seja, ela é boa porque ela é preventiva em casos de furacões, etc., que podem estar acontecendo nessa época do ano. Pois é. Número 1. E número 2, ela tem essa coisa de fertilizar. Só que ela pode trazer outras coisas. A gente destacou os ovos do gafanhoto africano justamente por ter coincidência com um ano de explosão de população. Ela pode também estar trazendo 2 fungos. O primeiro é o Phacopsora pachyriae e o segundo é a Puccinia sordi. Os 2 causam ferrugem na soja e no milho, respectivamente. Pode ser problema? Pode. Geralmente as sementes híbridas que são comercializadas na América do Sul e, no redor do mundo, tem algum tipo de resistência a esses fungos. Acontece que você nunca sabe se pode ter ocorrido uma mutação, se tem uma nova raça aparecendo, e uma das formas de você estar introduzindo um patógeno exótico vindo de outro continente no continente americano é justamente uma nuvem de poeira dessas, né? Então, infelizmente, isso é uma das coisas que é muito difícil de monitorar. A Universidade da Flórida aqui na cidade é um dos lugares que tem todo um centro de monitoramento, eles trabalham em conjunto com o USDA, um pouco mais voltado para furacões, mas não deixa de ser um negócio que eles não consigam fazer. E eles monitoram toda essa área do sul dos Estados Unidos, daqui até o México. Então, se acontecer alguma coisa por exemplo, de ferrugem... E cabe a Monsanto modificar geneticamente o milho de novo? Enfim. Agora é Bayer, mas... A Bayer. Mas se é Bayer é bom, né? Então, deixa modificar o milho, deixa criar um pesticida novo pra esprear a gente aqui. Porque se acontece alguma coisa, eles acabam detectando já principalmente negócio de ferrugem no México e aí já tem noção do que pode estar vindo para os Estados Unidos depois. É isso, gente. Tem que aguardar e ver o que vai acontecer. E se tiver branquinho no teu cabelo, não é caspa, não. É ovo de gafanhoto. Up next. Up next. Up next. Anote no seu calendário.
JP, vamos lá com a nossa querida agenda histórica. Para esse final de junho, começo de julho, muita coisa importante aconteceu por essa época, né? Muita coisa também reabrindo, né? Vale a pena aqui fazer uma menção aqui que a Torre Eiffel lá em Paris reabriu para visitação. Ela estava fechada por causa do Covid e foi o maior período que ela ficou fechada desde a Segunda Guerra Mundial. Na parte do passado, o primeiro item que eu quero trazer foi em junho 28 de 1969, que marcou o início das revoltas conhecidas como Stonewall em Nova York. Stonewall era uma casa noturna que a polícia, nesse dia, foi lá para fechar a casa noturna. Era uma casa noturna voltada para o público gay. A princípio, eles não tinham licença para vender bebida alcoólica lá dentro. E esse é o motivo, né, da polícia chegar lá. Mas acabou que se tornou uma grande confusão, grande pancadaria para todo lado, porque o pessoal já estava cansado de outros, né, lugares de perseguição, né? De outros lugares estarem acontecendo assim mesmo. Dizer mais línguas também, que foi tudo uma questão de... Não, o que motivou a ida da polícia lá foi tudo uma questão de dinheiro pra cá e pra lá. A polícia não estava recebendo a parte dele de algumas subornos que estavam acontecendo. Parece que tinha, no meio das coisas, no meio da parada, estava acontecendo algumas chantagens envolvendo o nome de frequentadores. Enfim, era uma confusão. Mas o fato é que os frequentadores, né, alguns deles estavam sendo levados presos. E na época, você está sendo levado preso, você está sendo exposto como gay. Os caras estavam ali escondidos, basicamente, né? Não era uma época que você facilmente se anunciava gay e tinha uma vida normal assim. Então, as pessoas ficaram revoltadas pelo acúmulo de opressão, ao mesmo tempo estavam com medo, né, de serem presas e bateram de frente com a polícia e a parada tomou grandes proporções, ao mesmo tempo que foi um marco histórico importante de se criar movimentos de defesa dos direitos do LGBT. Inclusive, no ano seguinte foi o ano que começou a ter a parada gay de Nova York. Ou seja, várias das coisas conquistadas num futuro próximo, você pode relacionar com essas revoltas aí, o que o pessoal brigou por elas. E vale também dizer que em 2019, a polícia de Nova York fez um meia-culpa e se desculpou pelo acontecido em 69, né? Dizendo que realmente tinha uma motivação de preconceito e tudo mais, e pediu desculpas oficiais. Não, eu ia falar que assim, fim da década de 60, começo da década de 70 é justamente o início de um movimento né, contra os hippies, etc., e uma ascensão que vai... uma ascensão do Partido Republicano que vai culminar com a eleição do nosso Richard Nixon. Que era outro que tinha algumas ideias erradas aí na cabeça. Mas enfim, também dia 28 de junho de 1914 foi o dia que assassinaram o Duque Ferdinand da Áustria, que era herdeiro do trono austro-húngaro. E esse evento é correlacionado com o início da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Guerra dos Primos. Foi o primeiro dominó que alguém deu um peteleco, né? Alguém botou todos os dominóis ali montadinhos e deram o peteleco e aí virou bagunça. Pois é, porque aí começaram pressões de um lado e do outro e várias das alianças assinadas foram cobradas. E aí teve o choque. E aí teve o choque e iniciou a Primeira Guerra Mundial. Em junho 30 de 1974, a gente falou de Rússia hoje, então tem uma história curiosa aqui, que foi o dia que o famoso bailarino, né, coreógrafo, artista, Mikhail Baryshnikov, pessoal da minha geração conhece muito, né, esse nome e tal, ele escapou da KGB durante uma apresentação da companhia dele no Canadá, em Toronto. E a história é muito interessante, porque foi planejado isso, né? Não foi que ele saiu correndo que nem um maluco lá pela rua, não. Foi planejado. Ele, de fato, correu
do teatro até um carro que estava esperando ele. Tudo foi planejado, só que a multidão que estava ali esperando, né, a passagem dele pro ônibus que ia levar pro hotel e tal, não sei o quê, viu ele saindo do negócio e correndo, e o pessoal foi atrás dele, numa de pegar autógrafo mesmo. Então ele tava correndo rumo à liberdade, vamos dizer assim, e uma multidão correndo atrás dele. E ele disse que estava desesperado, né? Porque com muito medo, porque os caras da KGB tinha gente destacada ali para justamente evitar que coisa desse tipo acontecesse. Mas deu certo, ele acabou ganhando asilo político no Canadá e nos Estados Unidos. Julho 1 de 1997, né? A gente fez um programa recente aí sobre Hong Kong. Foi o dia que se oficializou o retorno para a China, né? Para o controle da China e o início daquele política, né? de dois sistemas, um país de 2 sistemas, enfim, tudo isso aí foi oficializado, né? Em julho 1. E a gente explicou no programa lá. Número 12 ou 13? Eu sempre esqueço os números. 13. Isso aí, no episódio 13, exatamente. Tucano tava junto. Exatamente. Também no dia 1º de julho de 1979, né, a gente tem falado muito de totalitarismo, ideias totalitárias e também, por outro lado, de liberdade. A Sony lança o seu primeiro Walkman. E isso é marcante, porque o Walkman foi uma libertação individual, né? As pessoas podiam botar a fita cassete na cintura e ouvir o que quisesse, né? Com o fone do ouvido. É um marco da liberdade individual, o Walkman. Isabela, você faz a ideia do que seja um Walkman? Eu sei o que é um Walkman. Eu tinha um... assim, super entreguei a idade agora. Quando comecei a ser adolescente, que aí eu tinha essa coisa de ouvir a própria música, foi quando saiu o Discman. Então, o único Walkman que eu tive na vida era um vermelho com botões coloridos e que tocava musiquinhas da Disney, porque eu recebia livrinhos e musiquinhas da Disney. E eu vou fazer uma revelação bombástica. Eu ganhei um Walkman, eu era bem moleque, cara. Eu ganhei um Walkman e ganhei junto com o Walkman uma fita dos Menudos. Nossa! Eu escutava os Menudos no Walkman. É bombástica essa revelação. Não se reprima, não se reprima. Um cara como eu, que sempre relacionado ao rock and roll, não sei o quê, o meu Walkman veio junto com uma fita do Menudo. JP, você que introduziu Menudos pro Azaghal? Quem sabe, né? Quem sabe. Agora, também em julho 1 de 1916, a gente falou de Primeira Guerra Mundial. Então, nesse dia, teve início uma das batalhas importantes da Primeira Guerra Mundial, que se chama Batalha de Somme, na França. Foi uma batalha de alto número de casualidades, né? Quando se fala de casualidade, é mortes e machucados, né? Que impossibilitam de continuar lutando. Do lado inglês, do lado inglês, basicamente, porque ia ser uma operação conjunta da Inglaterra, do Reino Unido com a França, mas acabou que a Alemanha atacou primeiro os franceses em Verdun, que fizeram um cerco em Verdun, então os franceses não puderam se juntar aos ingleses ali. Foi importante os ingleses continuarem com o plano, porque aliviaram um pouco esse cerco, então tinham 2 frontes aí para os alemães lutarem. Foi muita gente que morreu no período inteiro. Ela se estendeu por 3 meses, mais ou menos, ou 4. Os números são absurdos de gente que morre e... para quase nada, porque o ganho total de territorial dos ingleses nisso daí foi, sei lá, de 30 quilômetros de terra que avançaram em 4 meses. Então, foi a primeira vez que se sacou que essa ia ser uma guerra diferente do que estava se acostumado, que eles apelidaram, né, de attrition, guerra de attrition, né, aquela coisa de cercas, arame farpado e trincheiras de um lado para o outro. Os ingleses acharam que iam se dar bem muito rápido, porque eles bombardearam com uma carga pesada de munição, bombardeios em cima dos alemães, mas que surtiram muito pouco efeito. Então, e também marcou a primeira vez que se usou tanques na guerra. Mas os tanques também não foram lá muito efetivos, porque eram poucos e meio que descoordenado o uso deles e tal. Mas teve vários itens importantes aí dessa batalha para o que vinha a ser depois conhecida a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial por consequência.
Mas já que você levantou essa história, JP, fica aqui uma recomendação extra do dia, que é o filme The Trench. Eu não sei agora o título em português, mas é um filme de 99. Tem o Cillian Murphy, Daniel Craig e Ben Whishaw, justamente falando sobre o primeiro dia dessa batalha e tal. Maravilha! Up next! Up next! Up next! Esse eu recomendo pra você. E pra terminar com chave de ouro, nossas dicas da semana. JP, o que você traz pra gente? Olha só, eu terminei de assistir essa semana a série documentário feita em conjunto pela Netflix e a ESPN, chamada The Last Dance, mostrando o último ano daquele time dos Bulls, que, né, conquistaram 6 campeonatos. Eles vão para trás, né, mostram todo o início, a chegada do Michael Jordan lá em Chicago, ele antes no college, passando pelos outros personagens do time. É muito bacana. Pra mim, né, que acompanhou, eu tenho memórias, assim, de jogos daquela época, de onde eu tava, de onde eu assisti. Foi um lance nostálgico também muito interessante. Teve informações novas bacanas. Teve algumas pataquadas também, com a história da pizza lá, quem viu sabe. Mas, enfim, teve história interessante, uma que eu não sabia, por exemplo, que o pai do Steve Kerr foi o cabeça da universidade americana em Beirute, foi assassinado lá em Beirute por extremistas. Então tem coisas muito interessantes, inclusive pelo lado de que tentaram dar uma humanizada no Michael Jordan, mas pelo menos pra mim não surtiu efeito. O Michael Jordan pra mim é um cara que não é um ser humano normal. Não adianta tentar humanizar um cara que não é um ser humano normal. E pra mim isso fica muito claro durante o negócio todo. Tem a parte interessante, que é a parte política, né? Que ele nunca se envolveu com defesas de direito racial e tal. Inclusive tem um episódio sobre isso, com o depoimento do Barack Obama. É muito boa a série, muito boa, vale a pena aí ver o The Last Dance. Gustavo, tá com uma inspiração retrô. Esse episódio tá super retrô hoje, né? Pois é, Isa, eu quero recomendar hoje uma ficção científica que é sobre como grandes corporações dos Estados Unidos, eles meio que acobertaram criminosos aí durante uma época, incitaram, promoveram manifestações, atos de violência, meio que também se posicionaram pelo corte de financiamento e a privatização da polícia, que é Robocop 1987. É meio incrível, né? Essa época, essa década de 80, lançou esses filmes com esses roteiristas aí metidos a besta, querendo provar o futuro. Isso aí nunca vai acontecer. Eu garanto aqui que nenhuma corporação vai agir dessa forma. Você sabe que na última versão da Megacon aqui em Orlando, que é a feira de quadrinhos, de cinema e tudo mais, eu vi lá o Peter Weller, né, o nome do ator que fazia o Robocop. Eu fiquei olhando, falei, eu que saco esse cara. Eu fiquei, aí de repente eu bati o olho no negócio lá, eu vi que era ele. Aí você gritou, Murphy! E Isa, o que você traz pra gente hoje? Bem, minha dica da semana é uma homenagem póstuma. No dia 19, meu autor favorito, que é o Carlos Ruiz Zafón, morreu de câncer em Los Angeles. E ele morreu só com 55 anos, então fiquei super triste. Acho que vinham vários outros livros por aí. E eu, na verdade, vou recomendar a sequência de livros que é conhecida como Cemitério dos Livros Esquecidos, que era para ser uma trilogia, mas viraram 4 livros. Começa com A Sombra do Vento, que é o livro mais famoso e que deixou o Zafón famoso. Mas quem quiser ler os outros é O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Fica a recomendação. Maravilha. Beleza, galera. Então foi isso. Estaremos de volta na semana que vem. Você já sabe, para falar com a gente, pode ser por e-mail no contato@opodnext.com, ou podemos trocar uma ideia em mídias sociais, como o Twitter. Lá pode ser, por exemplo, para o JP_Miguel ou para o Gustavo, no @gu_rebel. E no @Bela Fontanella, tudo com 2 L's. Ou para falar direto com o podcast, no @opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilha, até mais. Valeu, um Tchau, abraço. gente. Beleza, galera.